E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa saga sobre contar todos os detalhes ano a ano da DC Comics, mostrar toda a evolução da empresa até os dias de hoje. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e queria dar um aviso para vocês, né? Eu estou criando um sistema de patronagem aqui no canal, porque eu já esqueci esse lance de ganhar dinheiro com o YouTube, já estou com mais de um ano com o canal monetizado e ainda muito longe de ganhar o valor mínimo, né, que eles dão ainda. Então, criar esse sistema para quem quiser colaborar, quem é fã do canal, quiser contribuir com alguma coisa, eu vou criar esse sistema de recompensa para vocês e a gente vê a melhor forma de fazer isso. Então é só para quem quiser realmente colaborar, beleza? Então no próximo vídeo trarei mais detalhes sobre isso. E voltando aqui, não esqueça de ver a parte 1 sobre a Era de Prata que eu gravei algumas semanas atrás e aproveitar e ver a sequência completa dos bastidores, né, que eu comecei com a Era de Pedra e também já falei sobre toda a Era de Ouro da DC. E vamos retomar aqui agora no ano de 1961. No nosso mundo, o clima da Guerra Fria estava crescendo ainda mais e, paralelo a isso, estava tendo a corrida espacial. Também começou a ter movimentos de integração racial nos Estados Unidos e todas essas coisas acabaram refletindo nos quadrinhos. No caso da DC, ela tentava mostrar um mundo mais otimista, com a união de povos, pois era comum vermos histórias onde os aliens e humanos trabalhavam juntos pelo bem da humanidade. Já que a DC não tinha ainda coragem de colocar pessoas negras ou de outras etnias trabalhando junto com pessoas brancas. Então aqui meio que as pessoas negras eram os aliens aqui, né? Enfim, a hipocrisia. Mas a coisa mais importante que a DC já criou em toda a sua história, pelo menos para mim, aconteceu nesse ano de 61 com a criação oficialmente do multiverso em Flash 123, né, na história Flash Dois Mundos. Todo mundo sabe que o diferencial da DC sempre foi o multiverso, né, apesar de nos últimos anos não estar conseguindo trabalhar muito bem com ele. Mas essa sempre foi a característica principal que definia essa editora, e sempre faz existir infinitas possibilidades de histórias. E nessa história do Flash Dois Mundos, o Flash Barry Allen encontra o Flash Jay Garrick, que aqui é de uma outra terra, só depois chamada de Terra 2, e oficializando que as histórias da Era de Ouro aconteceram nessa Terra 2. E desde o início da Era de Prata, nós estávamos lendo as histórias da Terra 1. E todos os detalhes da revista Flash Dois Mundos já contei, né, nessa sequência de vídeos de sagas, né, que eu já contei todas as sagas do pré-crise para vocês. E a DC, que nessa época se chamava National Comics, nesse ano mudou para National Periodical Publications. E o Jack Lebowski se tornou o novo presidente no lugar do Henry Donenfeld. E o filho do Henry, chamava Irving, se tornou o vice-presidente. E só para deixar claro, o nome DC Comics só se tornou oficial em 1977, então vai demorar um pouquinho ainda. E o que mais teve nesse ano, né? Para quem é fã do Aquaman, depois de 20 anos de sua existência, o coitado finalmente apareceu pela primeira vez em uma capa de revista. É isso mesmo, galera. Não foi nenhuma revista própria ainda, né, que ele vai ter depois, mas em uma capa. Mas aí, não foi em uma capa, foi em 4 capas de 4 edições, que foi na Showcase 30 a 33, né? Então, enquanto uns ganham as migalhinhas, os outros já perdem bastante, né? Porque a DC cancelou toda a linha de histórias de faroeste, né, que estava na Western Comics e na All Star Western. E esse abandono durou quase uma década. Nesse ano, em Superman 149, o Jerry Siegel escreveu a história chamada A Morte do Superman, né, que acabou se tornando um dos mais populares contos imaginários do personagem. Na sexta-feira passada eu fiz uma live sobre os 30 anos da saga da morte do Superman, mas você vê que já fazem 61 anos, né, que o personagem morreu pela primeira vez, né? E nesse caso aqui foi nas mãos do Lex. E depois, via retcon, foi dito que esse conto imaginário na verdade se passou em uma outra terra paralela chamada Terra 149. E falando em Superman, a sua versão adolescente, o Superboy, teve sua primeira tentativa de série de TV, né, chamada As Aventuras do Superboy, mas não teve seu episódio piloto aprovado. E no período pré-crise, as histórias com o Bizarro e seu mundo fizeram tanto sucesso que se tornaram regulares na Adventure Comics. E foi até aí que criaram o Planeta Bizarro, né, aquela forma de quadrado. E hoje em dia não existe dentro do universo principal esse mundo, como era no pré-crise, mas ele ganhou um lugar no multiverso DC chamada a Terra 29.
E além disso, nesse ano surgiram os Contos Impossíveis, né, que era a interação da Mulher Maravilha com suas próprias versões do passado, que seria a Moça Maravilha e a Criança Maravilha. E isso viria a dar uma confusão, né, cronologicamente falando, futuramente. E como curiosidade, nesse ano de 61, nessa época a maioria da população americana tinha TV em casa. E isso acabou prejudicando os quadrinhos, porque a maioria dos anúncios saíram das páginas de quadrinhos e migraram para a televisão, fazendo com que o preço das revistas aumentasse de 10 centavos para 12 centavos. Né? Engraçado se a gente olhar isso aí, né? Nem parece muito, né? Aumentou 2 centavos, mas foram 23 anos que a DC conseguiu ficar sem aumentar o preço. Foi 10 centavos desde o começo até esse ano de 61. E daqui em diante eu vou focar um pouquinho sobre essa questão do aumento de preço, né? O poder da inflação. Porque é um assunto muito interessante, porque no Brasil, para quem coleciona, né, você vê que cada vez mais os preços dos quadrinhos vão subindo. Né? Quem colecionou nos anos 90 e comparar com os dias de hoje, lógico que o nosso salário sobe, mas o preço dos quadrinhos parece que sobe muito mais. É tanto que justamente nessa live do Superman, né, na morte dele, a gente comentou um pouco sobre o absurdo preço, né, da revista do Superman, o compilado, a versão ônibus da morte dele, ser R$600 aqui no Brasil. É demais, né? E agora a lista de novos personagens desse ano, né? Primeiro seria a sobrinha da Batwoman, né? A Bat Kane. Ela aparece pela primeira vez como Batgirl em Batman número 139. E para quem não sabe, a Batgirl e a Batwoman foram criados para serem os pares românticos do Batman e Robin, já que aquele psicólogo transtornado que eu já falei nos vídeos anteriores era que nem o menino do Sexto Sentido, mas a diferença é que o do Sexto Sentido ele via espíritos o tempo todo, e esse psicólogo, tudo que ele enxergava, todo mundo era gay para ele, né? Então ele fez isso para tentar acabar com essa fama do Batman e Robin serem gays. E surge também a versão da Terra 1 do Gavião Negro e da Moça Gavião, em The Brave and the Bold número 34, que já fizemos um vídeo somente sobre o Gavião Negro, contando todos esses detalhes por lá. Também foi criado o Sinestro, né, o maior vilão do Lanterna Verde Hal Jordan, que surge em Lanterna Verde número 7. E na Era de Ouro tinha o Átomo da Terra 2, né? Então aqui criaram o Átomo da versão da Terra 1, que seria o Ray Palmer, que o nome faz muito mais sentido, né? Porque ele conseguia encolher seu tamanho. E em Superboy número 86 foi criado o melhor amigo do Clark na infância, né? O Pete Ross, que descobre a identidade secreta do Superboy, né? Que é o Clark, 4 edições depois. E ainda sobre o Garoto de Aço, ele descobre sobre a Zona Fantasma na Adventure Comics, e vemos que o kryptoniano, o Dr. Shadow, foi enviado primeiro para a Zona Fantasma, e em seguida foi o General Zod, que tinha um exército inteiro de clones bizarros do Zod. Um outro detalhe é que o segundo Cara de Barro aparece pela primeira vez, né, na Detective Comics, e se chama Matt Huggin. E só lembrando que a sua primeira versão lá da Terra 2 era o Basil Karlo, que surgiu em 1940. E foi criado o primeiro herói negro da DC, né? Um herói nível classe D, para baixo aí, que foi o soldado Jack Johnson, lá da equipe do Sargento Rock. Eu acho que quase ninguém conhecia esse personagem. E para fechar esse ano de 61, a Marvel Comics foi criada também nesse ano pelo Stan Lee e o Jack Kirby, copiando o sucesso da Liga da Justiça e também nos moldes dos Desafiadores do Desconhecido, né? Criando o Quarteto Fantástico. Entrando agora no ano de 62, temos poucas novidades, né? O Superman finalmente para de enrolar e apresenta a Supergirl para o público, né? Como a prima dele na Action Comics 285. E até nessa história, tanto Superman como a Supergirl encontram o John Kennedy, que é o atual presidente dos Estados Unidos na época. Já Aquaman ganha finalmente sua revista própria devido ao enorme sucesso com o seu parceiro Aqualad, né? Nós já contamos toda a história do Aquaman pré-crise nesses vídeos acima. E na revista Liga da Justiça número 9 é contada a história da primeira missão da Liga da Justiça contra os Apelaxianos. E também nós já fizemos um vídeo falando que essa não é a verdadeira origem da Liga da Justiça da fase pré-crise. Um outro detalhe é que o Arqueiro Verde é adicionado como um novo membro da equipe. E falando na Liga, o Flash e o Lanterna Verde se tornaram grandes amigos graças a um crossover em dupla, né? O primeiro crossover em duplas que fizeram sem ser com o Superman e o Batman. E também nesse ano tivemos a adição de alguns personagens para vocês. Primeiro, o vilão do Flash, o Abracadabra, aparece lá em Flash 128. O próximo seria o Dr. Luiz, que é mais conhecido hoje em dia como o vilão dos Titãs, mas começou sendo um vilão da Liga da Justiça, né? Até para quem leu Crise de Identidade, faz sentido também pensar nisso.
Um outro detalhe é que a Carol Ferris, né, o interesse amoroso do Hal Jordan, já existia desde o começo, mas nesse ano que ela se tornou a nova rainha da raça das Zamoranas e vira a Safira Estrela. E nesse ano, na revista Showcase, foram criados os Homens Metálicos, né, que eu estou devendo para vocês um vídeo, eu sei sobre isso, daqui a pouco vai sair. E também a primeira super-heroína da DC, cronologicamente falando, né, foi criada na revista do Tomahawk, que seria a Senhorita Liberty, ou Miss Liberty, que combateu o crime lá na Revolução Americana, lá em 1800 e alguma coisa. E nesse ano, o arco de histórias do mundo bizarro acaba e dá lugar às histórias da Legião dos Super-Heróis a partir da Adventure Comics número 300. E um outro detalhe importante é que os leitores de quadrinhos voltaram para o prêmio Allen Awards, né, como a melhor história desse ano, a história do Adam Strange encontrando a Liga da Justiça. E enquanto isso, na Marvel, surgiu o Hulk e o Homem-Aranha, né, que é aquele conceito de heróis que se sentiam incomodados com seus poderes e até com o fato de ser heróis também. Pra mim, o Homem-Aranha é um personagem tão bom, que parece um personagem da DC, né? Então sempre vale a pena comentar sobre ele por aqui. Entrando agora no ano de 63, o mundo foi marcado pelas lutas de direitos civis, lideradas pelo Martin Luther King. Também nesse ano teve o assassinato do presidente Kennedy, enquanto que os quadrinhos estavam entrando em um declínio devido ao aumento de 2 centavos que aconteceu 2 anos atrás. E o que podemos destacar nesse ano de 63, né? Na Adventure Comics número 304, tivemos uma história histórica, né, que seria a morte do Relâmpago da Legião dos Super-Heróis, se sacrificando para salvar seus amigos, e para a época foi uma história bem impactante, porque ninguém morria nos quadrinhos. O problema é que na edição 312 ele volta à vida, né? E até muitos falam que Superman foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Não, então aconteceu muito tempo antes. Mas acaba que essa história assim, ninguém lembra muito assim, da Legião, não é tão marcante como Superman, acabou que ele depois tomou esse título, né? E essa história eu já contei mais detalhes nesse vídeo aqui acima. Um outro destaque aqui foi a volta da Sociedade da Justiça da Terra 2, e aqui eles enfrentaram o Vandal Savage. Também nesse ano a DC criou um mascote chamado Johnny DC, e o desenhista Dick Sprang, né, que era um desenhista do Batman de longa data, se aposenta na Detective Comics número 308. E falando em Batman, a DC começa a trazer de volta alguns dos vilões antigos para alavancar as vendas, entre eles o Pinguim. E foi nesse ano que começou a Crise das Múltiplas Terras, né, a série de crises da DC, com encontros multiversais, começando com a crise na Terra 2. Já falei também aqui acima. E nos anos 90, quem é que lembra do Superman elétrico, né? Na fase que ele se dividiu em 2, que era a versão azul e a versão vermelha. Bom, aqui não é a versão elétrica, mas nessa história o Superman se dividiu em 2, que é o Superman com a cor totalmente vermelha e totalmente azul. E essa história era um conto imaginário que o Superman se dividia em 2 para resolver os problemas do mundo, até reformar alguns dos ditadores, né? Como Fidel Castro e também o primeiro secretário lá da União Soviética na época. E a revista The Brave and the Bold, a partir da edição 50, começa a trazer uma série de aventuras juntando alguns heróis nesses crossovers. E começou com o Arqueiro Verde e o Caçador de Marte. E nesse ano vamos destacar a criação de alguns heróis, vilões e equipes também. De equipe podemos falar da criação da Patrulha do Destino, né, que eu também estou devendo aqui um vídeo para vocês. Também foi criado o Flash Reverso na Wilborton, né, que foi criado em Flash número 139, e também nesse ano o Kid Flash, né, no início de carreira tinha uma roupa idêntica ao Flash, mas depois adotou o seu uniforme clássico amarelo com o raio vermelho. E um vilão que muitos conheceram por conta da crise nas Infinitas Terras foi o Dr. Polaris, que foi criado na revista Lanterna Verde e tinha um uniforme totalmente diferente do que viemos a conhecer no futuro. E na revista Showcase, a DC publicou a história do Dr. No, né, que seria um dos vilões de 007, que mais tarde nesse ano ia ter seu filme nos cinemas. E para finalizar a parte 2 de 3 da Era de Prata, vamos entrar aqui no ano de 64, que vale destacar que grandes bandas de música surgiram nessa década, né? Foi nesse ano que surgiu os Beatles, né, que está fazendo muitos sucessos. É tanto que as músicas do Beatles chegaram até a aparecer na revista do Jimmy Olsen, também na revista dos Homens Metálicos. E em 64 tivemos aqui o Bob Dylan, né, lançando aquela música de abertura do filme do Watchmen, né, The Times They Are Changing, né, que foi aquela música até que mostra lá os Minutemen, todo aquele resumo lá no filme do Watchmen.
Também nesse ano que os Estados Unidos enviou suas tropas para o Vietnã, e nos quadrinhos teve também algumas mudanças, né? Por conta das baixas vendas da revista do Batman, o Julius Schwartz se tornou o novo editor da revista, na Detective Comics número 327, e as histórias passaram a ser escritas pelo John Brume, né, o mesmo escritor do Lanterna Verde, e desenhadas pelo Carmine Infantino. E foi aí que nasceu a nova logo do Batman, aquela logo lá que tem a parte amarela oval no peito. E além disso, eles refizeram o Batmóvel e acrescentaram alguns detalhes em Gotham. E uma coisa que muitos não fazem ideia é que o Alfred morre na edição seguinte, né? E foi substituído pela tia do Dick Grayson, né? Chamada Harriet. Que mais tarde, essa tia Harriet seria na verdade a tia do Batman lá na série de TV, né? Pra quem viu Feira da Fruta vai lembrar muito bem disso. E ainda sobre o núcleo do Batman, foi nesse ano que o Robin, juntamente com os demais sidekicks lá, formaram os Jovens Titãs, que nós já contamos toda a história dos Jovens Titãs em 2 partes. Já o Aquaman, que via ganhando destaque ano a ano, se casa com a Mera em Aquaman número 18, e esse, se eu não me engano, foi o primeiro casamento de um herói sem ser um conto imaginário. E além disso, a DC lança a linha de action figures do G.I. Joe, que eles tinham aparecido na revista Showcase. E para finalizar, vamos falar dos personagens criados e fatos importantes desse ano de 64. Surge aqui o Mão Negra, né, lá na revista Lanterna Verde, que é o vilão do Hal Jordan, que vai ter grande importância na saga A Noite Mais Densa. Outra criação foi do grupo Sindicato do Crime da América, lá da Terra 3, que surgiu na revista da Liga da Justiça número 29, juntamente na história Crise na Terra 3. Já o Gavião Negro, ele ganha uma revista própria, né, e até na edição número 4 aparece a Zatanna pela primeira vez, né? Já fizemos aí o vídeo sobre a famosa saga A Busca da Zatanna, né? Famosa saga porque nunca ninguém ouviu falar, só a gente contou aqui pra vocês. E a partir da Adventure Comics número 317 começaram as histórias do Superboy com a Legião de Super-Heróis. E em 24 de julho desse ano de 64, a primeira convenção de quadrinhos foi organizada por um fã chamado Bernie Bumbness em Nova York. Já o escritor Bob Hayner e o desenhista Ramona Frandl, eles criaram um Metamorfo. Depois o Frandl, ele ficou conhecido por ter desenhado várias edições da revista do Aquaman e também fez várias contribuições visuais nas super-heroínas da DC. E para fechar o vídeo, quem também surgiu na revista Lanterna Verde foi a Kat Matui, do planeta Korugá, né, que seria a sucessora do Lanterna Verde Sinestro nesse setor, né, o setor 1417. E no futuro ela chegará a se casar com o Lanterna Verde John Stewart. Bom, pessoal, então é isso. Se você não deixou o like lá no começo, deixa aqui no final, né? Compartilha com os amigos esse vídeo. Deixa aqui seu comentário também, o que é que você achou, se você conhecia alguns desses detalhes, se não conhecia nenhum. Então vamos interagir aqui nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!